Estudo Bíblico Marcos 5, verso 1. A terra dos Gerazenos. Lucas 8, 26. O território pertencia a Gadara, e por isso talvez se chamasse a terra dos Gadarenos. A variação nos textos dos manuscritos pode refletir a confusão dos escribas do passado sobre a identidade do lugar ou até mesmo pontos de vista diferentes da parte dos evangelistas. O território ao longo do lago era deserto. Verso 3. Vivia nos sepulcros. As cavernas à beira do lago serviam de sepulcros, cujo contato para os judeus contaminaria com imundícia. O povo nessa região era em sua maioria gentio, por isso comia carne de porco, verso 11. Verso 4. E ninguém podia subjugá-lo. O texto grego indica que ninguém tinha forças suficientes para amansar essa besta humana. A impossibilidade de prender o homem foi dramaticamente enfatizado pelos termos e tempos vigorosos da escrita. Os grilhões eram usados nos pés. Quantas vezes foi amarrado, mas estraçalhou as cadeias e esmigalhou os grilhões. Verso 7. Filho do Deus Altíssimo. Rupstus, igual a Elion em hebraico. Gênesis 14, versos 18 a 22. Vocábulo usado principalmente no Antigo Testamento por gentios. Números 24, 16, Isaías 14, 14, Daniel 3, verso 26 e 4, verso 2. Não me atormentes. Mateus 8, 29 diz: Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E Lucas 8, 31 fornece maiores esclarecimentos, contando que eles lhe pediram que não os enviasse para o abismo. O tormento do qual falavam os demônios é o castigo final depois do dia do juízo. Eles pediram que não os aprisionasse no abismo antes do tempo. Verso 9. Qual é o teu nome? Na época, era muito divulgada a ideia de que conhecer o nome do demônio ajudaria quem desejasse dominá-lo. Jesus demonstrava seu grande poder expulsando uma legião, milhares, sem invocar os nomes dos espíritos. Nota: uma legião de soldados estava composta por 6.000 homens ou mais. Quantas multidões de espíritos caídos deve haver, e todos são inimigos de Deus e do homem. Quando aqui havia uma legião num único coitado infeliz, muitos há que se levantam contra nós. Não somos adversários que possamos enfrentar os inimigos espirituais com nossa própria força, mas no Senhor e com o poder de sua força seremos capazes de resistir, ainda que haja uma legião deles. Quando o transgressor mais vil é libertado da escravidão de Satanás pelo poder de Jesus, senta-se feliz aos pés de seu libertador e ouve sua palavra, que libera os desditados escravos de Satanás e os conta entre seus santos e servos. Verso 10. Para fora do país. País, Khoram, região. Parece que os demônios se associavam com distritos particulares. Verso 12. Manda-nos para os porcos. Mostravam assim sua completa derrota. No segundo Calvino, queriam provocar uma reação negativa nos donos. Verso 17. Verso 13. Se afogaram. O endemoniado teria com isso uma confirmação do afastamento total dos espíritos. Lucas 11, versos 24 a 26. Verso 14. Anunciaram na cidade. Quando os donos souberam que seus porcos tinham se perdido, já não gostaram de Cristo. A paciência e a misericórdia podem ver-se ainda nas medidas corretivas pelas quais os homens perdem seus pertences e salvam suas vidas,
e são advertidos de que busquem a salvação de suas almas. Verso 15. Assentado. Em comparação com seu violento comportamento anterior e com a recente destruição dos porcos, o homem assentado, vestido em perfeito juízo, expressa com eloquência a paz e a restauração vivificante que provém do poder de Jesus. Capítulo 4, verso 39, 9, versos 26 e 27, Lucas 8, 35. Verso 19. Anuncia-lhes. Entre gentios pagãos não havia necessidade de se guardar o segredo messiânico. Esse homem torna-se o primeiro missionário gentio. Reporta-se a Deus como em Lucas 8, 39. No seu testemunho declara que foi Jesus quem o livrou dos demônios. Todos os elementos da grande comissão missionária encontram-se neste versículo. Mateus 28, versos 18 e 19, Marcos 16, versos 14 e 15. Verso 20. Decápolis. Uma confederação de 10 cidades gregas localizadas ao nordeste da Palestina, incluindo nela a própria Damasco. Verso 22. Jairo, chefe da sinagoga, era encarregado da manutenção e programação dos trabalhos. Nota homilética. Um homem principal pode vir a Jesus. 1. Pondo de lado seus preconceitos. 2. Deixando sua vaidade. 3. Sujeitando-se a outrem, prostrando-se. 4. Reconhecendo a Jesus como a única esperança. Verso 23. Verso 26. Médicos. A mulher que gastou todo o seu dinheiro inutilmente é semelhante àqueles que procuram o alívio do pecado por meio de boas ações e de obediência a ritos religiosos, em vez de unicamente confiar em Cristo. Verso 30. Poder. Do grego dunamis, a palavra mais comum para designar milagre. Capítulo 6, verso 2. Tem o sentido de poder sobrenatural e pessoal de Deus. Quem me tocou? A Jesus importa e muito a transferência da fé em sua veste para uma confiança depositada somente na sua pessoa. Quem está no feminino no grego, indicando assim que Jesus, na realidade, já sabia quem o tocara. Nota homilética, verso 34. Salvação. 1. Sua fonte, Cristo. 2. Sua agência, a fé de quem crê. Lucas 8, 48. Verso 40. Tendo mandado sair. Jesus permitiu a presença de apenas 5 testemunhas na ocasião deste milagre para evitar uma divulgação mais ampla dessa notícia. Verso 43. Era de suma importância para sua missão redentora que Jesus não fosse alvo de muita propaganda, especialmente na Judéia. Verso 41. Talita cumi, uma transliteração do aramaico, língua que Jesus e seus discípulos costumavam falar. Talita, literalmente, cordeirinha.